Bom, então vamos agora continuar, tá, com a parte de sais, só que agora a gente vai falar da reação de neutralização parcial. Então a gente está falando da reação da neutralização ácido-base, então continua, ó. Anota aí, a reação continua uma reação ácido mais uma base. A gente sabe qual é a resposta, vai dar sal e água. Na primeira parte a gente viu, então, a reação total. Então tudo que é hidrogênio, formato de H+, e tudo que é hidroxila, formato de OH-, eu vou neutralizar. Aqui, normalmente o exercício ele vai te indicar que não é para neutralizar tudo, é para neutralizar só o que tem, ou ele indica, né? Ó, neutraliza 2 para 1, 1 para 2. Então a gente não vai ficar balanceando a equação, a gente vai utilizar os números já prontos. Então, por exemplo, vamos supor que seu exercício está dizendo que o balanceamento aqui é de 1 para 1. De 1 para 1, eu tenho um diácido, um ácido que libera 2 H+, ó, 2 íons H+. Mas eu tenho uma base que só libera uma hidroxila, um íon H-. O que acontece aqui? Sobra um H. Isso acontece porque a liberação desses dois ela é parcial. Primeiro solta um, depois libera o outro. Isso se chama ionização parcial. Então, um OH só consegue neutralizar um H. Isso faz com que forme apenas uma água. Na hora de juntar o cátion e o ânion, o cátion continua normal, ele é o Na+. Só que o ânion, ele tem ainda um hidrogênio. Ele é o HCO3-. E esse é o sal. Ele é um sal que a gente classifica como hidrogenossal, porque sobra um hidrogênio. E na hora de dar o nome, a gente vai também pelo nome do ácido. Nesse caso, o ácido tem terminação ico. Ele é o carbônico. Então aqui será carbonato. Mas o nome fica hidrogênio, carbonato de sódio. Nesse caso de sódio, porque é o sódio que está por ali. Poderia ser o potássio, poderia ser outro. Esse aqui, especialmente, é conhecido como bicarbonato de sódio. É o famoso bicarbonato de sódio. É o pozinho branco, né? Que fica em casa para crescer massa, para colocar, às vezes, numa afta, né? Para tirar aquela camada de ácido. É o bicarbonato de sódio. Então, esse aqui, ó. Hidrogênio carbonato de sódio. Hidrogênio carbonato de sódio, porque sobrou um hidrogênio. Às vezes pode sobrar 2, às vezes pode sobrar, né, mais, dependendo da quantidade da estabilização. Entendeu aqui como é que funciona? Então dos dois, não vão sair os dois, só vai sair um, e o outro vai permanecer. Como ele libera um só, é bom até mostrar aqui, ó. Quer ver? Vou fazer a ionização de um só. Se ele libera apenas um H+, ele fica HCO3 menos 1. Esse é o ânion, ó. É esse ânion que vem parar aqui. HCO3 menos. Porque só liberou um H+. Só liberou um H+, porque a base só era capaz de neutralizar um deles. Ok? Ó, a mesma coisa acontece aqui. Ácido fosfórico, também terminado em ico. São os mais famosos, né? Os ácidos terminados em ico. Ácido fosfórico, a gente sabe que vai dar fosfato. Ico forma ato. E aí eu tenho 3 hidrogênios. Mas aqui só tem um OH. Vamos supor que o seu balanceamento está pronto, é 1 para 1. A neutralização tem que ser parcial. O exercício tem que te dizer que é parcial. Se ele não falar nada, você faz a neutralização total, ok? Então, ó, 1 OH só neutraliza 1 H. Então, a ionização é 1 H+, 2 permanecem no fosfato. Tá vendo? Ó? Fica menos 1. Só menos 1, porque só liberou 1 H. Então, a hora de juntar, ó, 1 OH com um hidrogênio, forma uma única água, ó. Uma única água na equação. E o sal? Como que fica o sal? O sal é o cátion Na+, e o H2PO4-. Tudo isso daqui é um ânion. Ele é dihidrogenofosfato. Fosfato porque vem do fosfórico, formaria fosfato de qualquer jeito. Dihidrogeno, fosfato. Nesse caso de sódio, ok? Anota aí, ó. Então esse é de sódio porque o metal é o sódio, sempre o nome do sal é assim, é o nome do ânion seguido do nome do metal. Então o metal aqui seria um coadjuvante, vai na formação. Podia ser de potássio e tal, mas o de hidrogênio porque tem 2 vezes o hidrogênio. Hidrogenossal, ok? Bom, eu coloquei aqui 2 hidroxi, né? Hidroxissais.
2 hidroxissais. Hidroxissal é quando sobra o OH. Quando sobra o OH? Pela mesma situação, né? Aqui, ó, 1 HCl neutraliza 1 hidróxido de bário. Tem 2 hidroxilas, mas o H só será capaz de neutralizar uma hidroxila, uma só. Apenas uma. Então, ó, a relação está de 1 para 1. Vai formar uma água só. Então, ó, 1 H2O. Tá aqui. E aí pergunta-se, né? Como é que fica o cátion, o ânion? O cátion é o Ba. Normalmente ele é mais 2, mas nesse caso, ó, ele vai liberar apenas uma hidroxila. Então ele fica com o OH aqui, ó. Tá vendo? O OH permanece. Uma hidroxila tá ali. E ele vai se juntar com o Cl, que é menos, ó. Então acaba ficando apenas mais 1, porque esse aqui fica menos 1. Então todo esse conjunto BaOH é um hidroxissal. Hidroxissal tá aí. E o nome? Hidroxicloreto de bário. Então, hidroxicloreto de bário. Lembrando que o metal podia ser outro, podia ser magnésio, tá? Mas eu tinha uma relação de 2 para 1 que não se cumpriu, ficou 1 para 1 só. Cloreto por quê? Porque esse ácido terminado em hídrico não tem oxigênio, então ele forma eto, tá? Vamos lá, mais um aqui, ó, HNO3. O que você consegue ver aí, ó? Que são 3 hidroxilas e apenas um H. Um único hidrogênio e 3 hidroxilas. Mas não vão neutralizar as 3, só vai neutralizar uma. Ó. Então esquece as 3. Só uma que vai sair dali. Ou seja, na hora de formar o sal, o alumínio fica com 2 hidroxilas. E o NO3, ele entra como ânion. Então fica aqui, ó, o cátion fica mais 1, porque o NO3 é menos 1. E só formação também de uma água apenas. Ó. E o nome? Dihidroxi, né? Dihidroxi nitrato de alumínio. Então não esquece de colocar, tá? Aqui não coube, vai ficar muito apertado. Então de alumínio porque é do metal alumínio. Mas o dihidroxi está aqui, o nitrato, porque vem do ácido nítrico e coforma ato. Tudo bem? Terminamos aqui, ó. Então nós vimos a neutralização total e agora a gente viu também a neutralização parcial. Parcial. O exercício tem que dizer se a reação é parcial ou não. E pode ser que em algum momento ele mude até o balanceamento. 1 para 1, forma esse. Mas se for, por exemplo, 1 para 2, se aqui tiver 2, eu vou ter 2 OHs. Então vai sobrar só um hidrogênio e não 2 como sobrou aqui. Depende muito do balanceamento que ele propõe. Às vezes ele propõe já o balanceamento para a gente e pede para neutralizar parcialmente. Se a neutralização for parcial, ele vai formar um sal que a gente chama de hidroxissal ou hidrogenossal, dependendo do que sobra, H ou OH. Ok? Então é isso. Vamos para um último momento dessa aula. Para sais a gente não estuda se o sal é forte, se o sal é fraco, como a gente estava acostumado a estudar para ácidos e bases. Tá? A gente estuda a solubilidade de um sal. Por quê? Porque você vai estudar a matéria de solubilidade, coeficiente de solubilidade, se está saturado, insaturado dentro da solução. E nós estudamos normalmente para sais. Sais são compostos iônicos, cátion e ânion, tá? Todos eles, cátions e ânions, sendo combinados. E a solubilidade do sal é muito relevante. Por isso, a gente tem uma tabelinha aqui, que muitas vezes, né, alguns deles até caem em vários exercícios de reações, perguntando qual forma precipitada, ou seja, qual não solubiliza, né? Alguns sais aqui são solúveis, outros não. Então tem uma combinação para vocês. Todos os sais formados com nitratos, todos os nitratos, são solúveis, tá? São solúveis. Não há exceções. Então não tem nenhuma exceção que o torna insolúvel. Todos os nitratos são solúveis, combinados com qualquer metal. Então o nitrato, escolhe o metal aqui. Dá 1A, dá 2A, dá 3A, metal de transição, todos os nitratos são solúveis. É isso que você tem que entender dessa tabela. Ok? Então, ó, nitratos solúveis, sempre. Então qualquer nitrato, aqui eu tenho algum, ó, eu tenho um nitrato de alumínio, solúvel, porque é um nitrato. Não interessa com quem ele esteja ligado. Eu vejo pelo ânion, ok? Ó, acetatos. Acetato é um ânion diferente, né? Ele é um ânion orgânico, da química orgânica. Ele é formado a partir de um ácido acético, que é o ácido etanóico. Então ele forma o etanoato. O etanoato é um ânion que tem apenas a prata como exceção.
Então, os acetatos são solúveis, tá? São solúveis, ok. Mas quando combinado com a prata, exclusivamente com a prata, então aqui, ó, pode passar uma linha aqui para separar. Então, exclusivamente com a prata, o acetato se torna um ânion insolúvel, um sal insolúvel, né? Não um ânion, um sal insolúvel. Prata é uma exceção que aparece em vários casos, tá? Tá vendo? Ó, prata, prata e prata. Então, exercícios com prata, preste muita atenção, que provavelmente vai formar um sal que não solubiliza, fica um sólido e precipita, vai para o fundo do recipiente. Atenção. Sulfato. Sulfato tem várias exceções, né? Então ele tem aqui, ó, cálcio, bário e estrôncio, da 2A da tabela periódica. Então cálcio, bário e estrôncio tornam o sulfato insolúvel. Por quê? Porque normalmente o sulfato é solúvel. Mas quando ele se combina com um desses 6, ele se torna um ânion insolúvel. Então sulfato de bário, por exemplo, é usado para contraste, né? Contraste é um líquido que aplica para poder ver a imagem num aparelho de ressonância, por exemplo. Tá? Então contraste sulfato de bário. Então sulfato com bário forma insolúvel, por isso que ele está aqui, ó, na coluna do insolúvel. Prata, de novo, ó, chumbo e mercúrio. São 3 elementos que aparecem também para cloreto, brometo e iodeto. Tornam o cloreto, brometo e iodeto insolúveis. Então, ó, cloreto, brometo e iodeto são solúveis, exceto quando combinados com prata, chumbo e mercúrio. Prata, chumbo e mercúrio tornam cloreto, brometo e iodeto insolúveis. Dos 3, gente, o que mais aparece é prata. Mas se aparecer chumbo e mercúrio combinado com um desses 3, você tem que anotar, pô, forma corpo de fundo, tem que ficar atento aí, ó. Muito atento. E das exceções todas que tem aqui, cloreto, brometo e iodeto são as que mais aparecem combinados com um desses 3. Acompanhando? Agora vamos para um diferente, ó. 2 ânions aqui. Vamos estudar o carbonato e o fosfato. Só são solúveis se combinados com amônio e com alcalinos. Tá? Então, alcalinos. Só. Então, eles só formam sais solúveis em água, se combinado, por exemplo, com sódio. A gente tinha um combinado com sódio aqui, não tinha? Ó, um carbonato combinado com sódio, solubiliza em água, porque carbonato e alcalino. Alcalino A, né? Alcalino A. Então tá aí, ó, a representação, tá? Na maior parte do tempo eles são insolúveis. Então se não tiver aqui, ó, combinado com qualquer outro cátion, ele se torna um insolúvel. Então, normalmente eles são insolúveis, a não ser que estejam combinados com elementos da alcalinos e com amônio. Certo? Bom, encerramos aqui. Praticamente, o estudo dos sais, ele fica concentrado, o estudo, na reação de neutralização e na nomenclatura do sal, que depende do ácido. Então, a gente tem que dar uma revisadinha no nome de ácido para poder entender o nome do sal. Espero que você tenha gostado da aula, né? Não esquece de deixar aí seu like, deixar seu joinha e se inscrever no canal, ok? Bom, ficamos assim. Bons estudos e até a próxima!